5 coisas que você precisa evitar se você quiser ser um empresário de sucesso. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto e eu vou citar aqui 5 pontos que você tem que, de certa forma, evitar para garantir que você consiga, de fato, se tornar um empreendedor que dá certo. Então, se você está querendo empreender, se você está pensando em abrir uma empresa, fica nesse vídeo porque o conteúdo é para você. Eu sou o Vitor Ortiz, você está na Grana Escola de Negócios e, como é de costume aqui no canal, sem enrolação, vamos direto para o assunto do vídeo. Bom, e o primeiro ponto aqui que eu tenho que falar para você sobre o que você deve evitar se você quer se tornar um empresário, né? Os 5 erros aqui, e esse é o primeiro erro, é achar que você sabe de tudo só porque você conhece bem ou sabe bem como fazer, como produzir o produto ou serviço que você está pretendendo vender. Suponhamos aqui que você quer abrir uma agência de marketing, por exemplo, né? E você entende muito de marketing, você se formou em marketing ou você, né, tem um conhecimento aprofundado naquela área. E aí, na sua cabeça, você tem a sensação de que o seu negócio vai dar certo, não tem como dar errado porque, de fato, você entende sobre aquele assunto. O grande problema aqui, esse é um dos principais erros, né, que os empreendedores de primeira viagem cometem, é que o fato de você saber muito sobre o assunto no qual você vai empreender não significa necessariamente que a sua empresa vai dar certo. Então, se você quer se tornar um empreendedor, o primeiro erro que você deve evitar é essa falta de humildade intelectual que é normal que a gente tenha. Eu também já passei por essa fase e você acredita piamente que o seu primeiro negócio vai dar certo, só que você esquece que você até entende de marketing, por exemplo. Se for uma agência de marketing, no exemplo aqui que a gente está usando, você pode até entender de marketing, só que você esquece que você nunca geriu uma empresa, você não sabe como tocar um negócio. E o que quebra a empresa geralmente não é o empreendedor que não sabe fazer o serviço direito. Geralmente os empreendedores dominam bem a área que eles atuam. O que quebra a empresa é a gestão, principalmente a gestão financeira do negócio. Então, esse é o primeiro erro aqui que você deve evitar se quiser um dia se tornar um empresário. Próximo erro, também um erro muito comum dos empreendedores de primeira viagem, das pessoas que querem abrir uma empresa, que querem se tornar empresários, empreendedores, é abrir um negócio sem ter absolutamente nenhum dinheiro guardado no caixa do negócio. Ou seja, você começa um negócio do zero, sem nenhum dinheiro, e você então não tem nenhum valor guardado para possíveis emergências. E esse é o motivo pelo qual a maioria das empresas no Brasil e no mundo não duram mais do que 1 ano, né? E 70% delas não duram mais do que 5 anos. Por quê? Porque elas iniciam de uma forma que prejudica muito a saúde financeira. Quando você começa um negócio sem dinheiro nenhum guardado, você já está desde o início correndo um risco muito grande. Então, se você quer se tornar um empresário, se você quer se tornar um empreendedor, comece guardando um pouco de dinheiro que você vai utilizar para começar o seu negócio. E você não vai utilizar todo ele, porque uma parte vai ter que ficar como reserva, tá? Sem esse dinheiro inicial, é muito difícil que você consiga fazer a sua empresa sair do 0 para o 1, do 1 para o 2 e assim sucessivamente vai subindo os degraus de crescimento. Por quê? Porque se você não tem dinheiro, você não consegue testar coisas e ver quais dessas coisas dá certo. Você não consegue ver como você consegue trazer clientes, por exemplo, para a sua empresa. Então, é preciso que você tenha algum dinheiro guardado, mesmo que for pouco. Não estou falando que precisa ser muito, né? Eu já comecei a empresa com R$ 1.200, por exemplo. Só que algum dinheiro você vai ter que ter, né? E quando essa empresa começar a dar lucro, também é muito importante que você guarde uma parte desse dinheiro e consiga reinvestir uma parte desse dinheiro, porque senão você não vai conseguir fazer os seus projetos andarem. Mais um erro aqui muito comum que você deve evitar se você quiser se tornar um empreendedor é começar um negócio e esperar os clientes caírem do céu, né? Esse erro aqui tem um motivo muito parecido com o primeiro erro que eu comentei. É uma certa falta de humildade intelectual, né? Ou até inocência, muitas vezes, de você acreditar que por você ter aberto uma empresa que faz um bom serviço,
né? E por você, de repente, ser conhecido por muita gente, naturalmente, esses clientes vão vir até você. Às vezes você imagina isso, mas na prática, em 99% das vezes, não é isso que acontece. Os clientes, eles não chegam simplesmente até a sua empresa. Na imensa maioria das vezes, a não ser por indicação, né, de outros clientes, mas na imensa maioria das vezes, quando você inicia um negócio, você não pode esperar os clientes caírem do céu. Você precisa desenvolver ações práticas para fazer o que a gente chama de captação de cliente, que é basicamente usar estratégias e ferramentas para poder trazer pessoas interessadas até você, falar com essas pessoas e converter uma parte delas em cliente. Isso se chama estratégia de captação, né? Você precisa de um canal de captação ativo e a gente fala disso aqui em diversos outros vídeos do canal, mas você não pode esperar o cliente cair do céu, você tem que ter uma estratégia de captação de clientes para que o seu negócio saia do zero e consiga ir avançando aos poucos, senão ele vai ficar andando de lado, né? Você pode até conseguir um cliente aqui, outro cliente ali, mas depois vai ficar andando de lado. Então, se você quer se tornar um empreendedor, já vá pensando nisso. Como eu vou fazer para captar clientes? Quais as ações? Quais as estratégias? De quanto dinheiro eu preciso para testar formas de captar clientes e ver qual delas é a mais assertiva. Quarto erro que você precisa evitar se você quer se tornar um empreendedor, um empresário, é falta de disciplina financeira. Tá? Se você hoje já gasta mais do que você ganha, olha, toma cuidado, porque se você abrir uma empresa, a chance dessa empresa dar errado é, de certa forma, grande. Por qual motivo? Porque você, como pessoa, não criou, né, ainda uma disciplina financeira de olhar para os números com frieza e tomar decisões racionais sobre isso. E o grande problema é que se você não consegue fazer isso na sua vida pessoal, provavelmente você não conseguirá fazer isso muito bem feito também dentro da sua empresa. Então, talvez você precise de alguém para te ajudar dentro da empresa, ou você precise desenvolver essa habilidade de controle financeiro para que isso não afete depois a empresa que você vai abrir, tá? É muito comum, né, isso aqui acontecer do empreendedor de primeira viagem não saber gerenciar bem as finanças e tomar decisões erradas. Como eu disse, né, quando você não tem esse controle já na sua pessoa física, né, na sua vida pessoal, provavelmente você vai ter problemas na empresa, porque a empresa é muito mais difícil de lidar financeiramente com ela do que a sua vida pessoal. Ela tem muito mais nuances, ela tem muito mais risco envolvido do que a sua vida pessoal. Então, se já está dando ruim na sua vida pessoal, né, é melhor parar e aprender um pouco sobre gerenciamento financeiro para que você não leve esse problema para dentro do seu primeiro negócio. E por último, o quinto erro que você deve evitar se você quiser se tornar um empreendedor de sucesso, e eu acho que esse aqui é um dos mais importantes, que é evitar a baixa preferência temporal, tá? Ou, em outras palavras, no português bem claro, né? É ser muito precipitado, querer as coisas muito pro agora, não conseguir ter um pensamento de longo prazo. Por que que esse erro aqui prejudica muito quem quer se tornar um empreendedor? Porque dentro de uma empresa, continuamente você vai precisar ter o olhar para um longo prazo. Nem tudo vai poder ser resolvido instantaneamente. Algumas coisas que você vai ver que precisam ser feitas, você não vai ter dinheiro para fazer naquele momento. Então você precisa prorrogar essa ação, né? E com relação também à parte financeira da empresa, você precisa ter sempre um olhar de um longo prazo, porque senão você cai no erro de achar que está tudo bem, que está muito confortável a situação financeira da empresa e começa a fazer investimentos descabidos, né? Que lá na frente, dali 6 meses, dali 1 ano, vão gerar um desbalanceamento, de repente, no fluxo de caixa da sua empresa, no dinheiro da sua empresa, né? Então, você precisa treinar o seu cérebro a ter uma alta preferência temporal e não uma baixa preferência temporal. O que é alta preferência temporal? É você saber priorizar coisas de longo prazo, saber priorizar atitudes que vão dar resultado lá na frente, e não necessariamente priorizar somente atitudes que vão dar certo, que vão dar resultado no agora, né, no imediato.
Bom, esse aqui foram os 5 erros, então, que você deve evitar se quiser se tornar um empresário de sucesso. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Você vai fazer o seguinte agora. Você vai comentar aqui qual dos erros você nunca tinha pensado nesse ponto, né? Que você nunca tinha passado pela sua cabeça. Ou pode colocar outros erros aí que você imagina também. Segue o canal aí, se inscreve no canal e deixa o joinha. Um abraço, até a próxima aula.